A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, amém? Aqui que vos fala o teu coração é teu irmão em Cristo, evangelista Valdecir, amém, meus irmãos? Gostaria de compartilhar uma palavra com você nesta tarde de terça-feira, amém, meus irmãos? Que se encontra no livro de Marcos, né? O título é Um endemoniado curado, amém? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E clamando com grande voz, disse: Quem tem de vós disse que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vieram e o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Amém, meus irmãos? Até aqui a Bíblia vai dizer, né? Vai contar sobre um homem, né? Que era atormentado por espírito maligno, né? Como diz a Bíblia, o gadareno, né? O gadareno que era atormentado por demônios, né? Aleluias, né? Mas ele teve um encontro com Jesus, né? Aleluia, glórias a Deus, né? E Jesus o libertou dessa legião de demônios, né? E Jesus pergunta: qual é o seu nome, né? E os demônios respondem a Jesus: meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Creio eu, meu irmão, que esse homem ele era muito atormentado por esses espíritos malignos,
a qual o afligia, né? A qual o atormentava, né? Mas aquilo, meu irmão, quando Jesus chega no ambiente, os demônios têm que sair, os demônios têm que obedecer o santo nome do Senhor Jesus, né? E esse homem, aleluia, glória a Deus, foi curado, né? Mas os espíritos malignos disse para Jesus, nos mande para aquela manada de porco, né? E assim foi feito, né? Os demônios, os espíritos malignos que estavam naquele homem gadareno, aleluia, glória a Deus, saíram dele e entraram na manada de porco, né? Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer que eles se precipitaram, né? E caíram num precipício, num barranco, né? Como você dizer assim, aleluia, glória a Deus, né? E se afogaram todos, aleluia. E o gadareno, né? Que se encontrava com esses espíritos malignos, foi curado, foi liberto daqueles espíritos malignos, né? Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. É como eu disse, meu irmão, quando Jesus entra no ambiente, os demônios têm que sair, os demônios têm que obedecer. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Santo és o teu nome. Eu não sei o que está te afligindo nesse momento agora. Eu não sei o que faz tirar a tua paz. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que eu posso te dizer para você nesta tarde, meu irmão, minha irmã, que aonde Jesus chega, o inimigo tem que sair, o inimigo tem que obedecer pela santa palavra do Senhor Jesus, pelo santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não sei o que está te afligindo, meu irmão, não sei o que está te afligindo, minha irmã, mas aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, aleluia, glórias a Deus, a tristeza cessa. Aleluia, glórias a Deus, a alegria chega. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, querido, você que se encontra triste espiritualmente, nesta tarde o Senhor te alegra. Aleluia, glórias a Deus, irmão, você que se encontra entristecido, cabisbaixo, nesta tarde o Senhor te alegra, o Senhor te anima. Aleluia, glórias a Deus. Você que se encontra neste momento agora na cama de hospital, no leito de hospital, que nesta tarde você receba a cura, receba o milagre da parte do Senhor Jesus na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Você que se encontra com aquela causa na justiça, a qual espera, aleluia, glórias a Deus, que nesta tarde o Senhor venha entrar com providência na causa da justiça. Você que muitas das vezes, aleluia, glórias a Deus, está passando com uma tristeza na parte aleluia, sentimental, nesta tarde o Senhor venha tocar sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento. Aleluia, Deus, aquele casamento que muitas das vezes está destruído pelo inimigo, que nesta tarde o Senhor venha renovar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, que muitas das vezes se encontra, aleluia, glórias a Deus, destruída pelo adversário. Aleluia, glórias a Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que Deus une, o inimigo não pode separar, o inimigo não pode desmanchar. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, querido, ei, querida, eu não sei o que você está passando nesta tarde, mas o Senhor sabe. Aleluia, glórias a Deus. Deposite a sua fé somente no Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Confie nele e o mais ele fará na tua vida. Ei, querido, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Assim diz o Senhor na tua vida nesta tarde. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, meu irmão, minha irmã, operando Deus na tua vida, quem me impedirá? Aleluia, glórias a Deus. O inimigo não vai impedir, o seu adversário não vai impedir. Aleluia, glórias a Deus. Somente confia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz, meu irmão, minha irmã, que quando estamos fracos é que estamos fortes na presença do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus de poder e Deus de glória. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Então, meu irmão, esse gadareno, aleluia, não fugindo da palavra, esse gadareno que se encontrava, né, com esses espíritos malignos, foi liberto, né, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? A palavra vai dizer que ele se machucava, né, nas pedras. Aleluia, glórias a Deus. Que as correntes não o seguravam. Aleluia, glórias a Deus.
né? Que ele estava com a legião de demônios, né, meu irmão? Porque Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome, né? E os espíritos malignos, os demônios, responderam para Jesus, eu me chamo Legião, porque somos muito. Aleluia, glória a Deus. Esse homem gadareno, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Ele estava com esse espírito maligno de legião, né? Aleluia, glória a Deus. Mas como eu disse, quando Jesus chega, os demônios têm que sair, os demônios têm que obedecer. Aleluia, glória a Deus. Esse homem foi curado, né? Ele foi liberto pelo santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? E aqueles demônios, meus irmãos, entrou naquela manada de porco, né? E se precipitou, né? E caiu aleluia, glória a Deus, no penhasco, né? E todos se afogaram. Aleluia, glória a Deus. Mas o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de glória. E nesta tarde, meu irmão, você venha a ser curado, você venha a ser liberto. Aleluia, eu não sei se você se encontra nas drogas, eu não sei se você se encontra na bebida, meu irmão, mas que nesta tarde você receba a tua vitória no santo nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nesta tarde venha te libertar das drogas, do vício das drogas, dos vícios das bebidas, do vício do cigarro. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Santo é o teu nome. Você também que se encontra, meu irmão, minha irmã, no leito de hospital, enfermo, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes necessitando de uma oração, muitas vezes necessitando de uma palavra. E neste momento agora, o Senhor venha te curar. Nesse momento agora, você venha sentir o toque do Senhor Jesus, te curando, te libertando. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Que toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, feita nas matas virgens, nas encruzilhadas, nas esquinas, aleluia, glória a Deus, venha ser quebrado no santo nome do Senhor Jesus. Porque no nome do Senhor Jesus há poder. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder, Deus de glória. O sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, Jesus. Confie nele e o mais ele fará na tua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder, Deus de glória. A partir do momento que você conhece a palavra do Senhor Jesus, ela te liberta, ela te livra de todo mal. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Santo é o teu nome. Assim como o Senhor mudou minha vida, meu irmão, assim como o Senhor me libertou, né, das drogas também, a qual eu vivia muitos anos atrás, fazendo a vontade de Satanás, né? Mas o Senhor me libertou das drogas, o Senhor me libertou da bebida. Aleluia, glória a Deus. Assim como o Senhor mudou a minha vida, Ele também pode mudar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Basta você dar o primeiro passo para o Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida, e você verá a tua vida mudar, você verá a tua vida ser transformada por Cristo Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. É como eu sempre digo aqui nos vídeos, só existe dois caminhos, meu irmão, minha irmã: o caminho estreito e o caminho largo. Muitos estão trilhando o caminho largo, a qual estão se afastando da presença do Senhor, a qual estão perdendo a sua salvação. Aleluia, glória a Deus. E são poucos que estão trilhando pelo caminho estreito, a qual nos leva à morada celestial, a qual nos leva à presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu não vou cansar de dizer aqui nos vídeos, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Ele vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você venha estar preparado quando a última trombeta tocar. Aleluia, glória a Deus. O Deus de poder, Deus de glória. É como eu sempre digo, também não vou cansar de falar. Aleluia, glória a Deus. A palavra está sendo pregada nas igrejas, nas ruas, mas muitos não estão dando ouvido. Muitos não querem ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Muitos estão virando as costas para o Senhor Jesus. Ei, querido, mas naquele grande dia será muito tarde para você se arrepender. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Aleluia, glória a Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos seus pecados enquanto ainda há tempo. Aleluia, glória a Deus, porque Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Ele vem buscar a tua noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ei, querido,
Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor Jesus, volta enquanto é tempo. O Pai te espera de braços abertos. O Pai sente falta de quando você louvava, de quando você pregava, de quando você anunciava a palavra dele nas ruas, nas igrejas. Aleluia, glórias a Deus. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória. A palavra do Senhor Jesus vai dizer: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória. Louvado seja o teu nome, Deus de poder e Deus de glória. E nesta tarde o Senhor Jesus também vai de encontro às casas de recuperação, vai de encontro aos presídios. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória. Abençoa cada família, Senhor, nesta tarde, ó Pai, Deus maravilhoso e santo. Abençoa, Senhor, seus filhos, tuas filhas, os jovens, as crianças, os idosos, ó Pai. Deus maravilhoso e santo, Deus de poder e Deus de glória. Santo és o teu nome. Então que você fique com essa pequena e humilde palavra no teu coração nesta tarde, meu irmão, a qual se encontra, aleluia, glórias a Deus, no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 4, ou capítulo 5, meus irmãos, perdão. Marcos capítulo 5, aleluia, glórias a Deus, até o versículo 16, ao qual fala, né, do homem gadareno, né, ou um endemoniado curado, né, como está aqui no título da minha Bíblia. Aleluia, meus irmãos, que você medite nessa palavra, né, e medite nessa palavra. Aleluia, glórias a Deus, né. É como eu disse, meus irmãos, quando Jesus chega, o inimigo tem que sair, o inimigo tem que obedecer o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E nesta tarde Deus vem abençoar o teu lar, tua família, teus filhos, no santo nome do Senhor Jesus. Que todo o mal que muitas das vezes te aflige, meu irmão, minha irmã, venha cair por terra no santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, porque no nome de Jesus há poder. O sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida nesta tarde, meu irmão. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Você que não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, aleluia, glórias a Deus, se inscreve no canal, meu irmão, minha irmã, me dá uma força lá, você não paga nada, é de graça, amém? Se inscreve no canal, o nome do canal é Evangelista Valdecir Ferreira Alves, amém, meus irmãos? Se inscreve, compartilha, comenta, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Deus abençoe a tua vida poderosamente, no santo nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Deus abençoe e até o próximo vídeo.